Conforme falei, tratarei dos cuidados de gestão para os temas criança, idoso e tráfico de drogas em condomínio. Eu sou o JG, sou gestor em segurança empresarial e síndico profissional. Precisamos colocar em foco o que de mais importante temos no condomínio. Estou falando das pessoas. Vamos iniciar pelas crianças. Não explanarei em detalhes os pontos que trataremos para não deixar o vídeo longo. Vamos a eles. Precisamos reforçar a segurança das áreas comuns como piscina, elevadores, garagem e escadas. Como eu posso fazer isso? Deve-se manter a piscina limpa, instalar pisos antiderrapantes e usar cerca de proteção, por exemplo. As crianças não devem usar elevadores sem supervisão. Nas garagens, manter isolamento com portas bem fechadas e sinalizadas, evitando o acesso delas com facilidade. Nas escadas, instalar pisos antiderrapantes e corrimãos. Agora vamos para as regras de convivência. Devemos definir horários específicos para brincadeiras nas áreas comuns. Estabelecer locais permitidos para atividades infantis, como playgrounds e quadras. Orientar sobre os tipos de brinquedos permitidos nas áreas comuns também é muito importante. Os pais ou responsáveis devem sempre acompanhar as crianças menores de 10 anos nas áreas comuns. Esta supervisão é de suma importância. O condomínio deve garantir a manutenção adequada das áreas comuns e brinquedos para evitar acidentes. Deve-se informar regularmente os moradores sobre as regras e boas práticas de convivência. Quanto à educação e à conscientização, é uma boa prática eleger um síndico mirim. Assim, além de incluir uma liderança juvenil da administração, doutrinaremos o crescimento educacional dos jovens na sociedade. Bom, tem as medidas de penalização, correto? É importante. Devemos aplicar advertências em casos de descumprimento das regras. Estabelecer multas para incidências e situações de negligência. Isso é muito importante. E quanto à legislação? Devemos conhecer e aplicar o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, e o Código Civil, que determinam a responsabilidade dos pais pela guarda dos filhos menores. Vamos passar para os idosos? Vamos falar de acessibilidade. Devemos substituir escadas por rampas com inclinação adequada, conforme a norma NBR 9050. Providenciar a instalação de corrimãos em ambos os lados das escadas e rampas. Utilizar pisos antiderrapantes nas áreas comuns para evitar quedas. É muito importante acertar o nível dos pisos, pois pisos quebrados com pedras soltando poderá causar sérios acidentes, correto? Manter os elevadores em bom estado de conservação e acessíveis, além de ser interessante instalar corrimãos em seus interiores, pelo menos 2. Segurança visual. Garantir uma boa iluminação nas áreas comuns e de circulação. É importante ter funcionários treinados em primeiros socorros, disponíveis no condomínio. Criar uma campanha com moradores voluntários que tenham especialidade geriatra, como médicos, enfermeiros e acompanhantes. Desta forma, em uma emergência, o idoso terá uma ajuda de qualidade. Manter contatos de familiares atualizados para casos de emergência. Quanto à convivência, deve-se organizar atividades sociais e recreativas adaptadas, como aulas de ginástica leve e grupos de caminhada. Adaptações estruturais. Instalar barras de apoio nos banheiros nas áreas comuns. Garantir que as portas sejam largas o suficiente para a passagem de cadeiras de rodas. E quanto à comunicação? Utilizar avisos com letras grandes e contrastes de cores para facilitar a leitura. Incluir os idosos nas assembleias e discussões sobre melhorias do condomínio. E existe uma legislação para tudo isso.
Deve-se seguir as normas de acessibilidade previstas pela NBR 9050. Pessoal, eu sei que é chato pedir, mas deixe o like, comente, se inscreva no canal, me ajude, dê essa força. Agora vamos ao assunto do tráfico de drogas no condomínio. O assunto é mais delicado, mas não deve ser ignorado por síndicos e administradoras e os gestores de segurança, é óbvio, né? O uso de drogas em condomínio é muito mais comum do que você imagina e pode causar grandes transtornos, assim como a prática de qualquer outro ato ilegal nas dependências, sejam as áreas comuns ou nas unidades. Mas o que fazer? Existe um limite de privacidade? Deve-se chamar a polícia? Existem meios para evitar o abuso nas áreas comuns? É considerado crime o consumo ou tráfico de drogas em condomínios? O STF definiu que os casos de porte para consumo individual serão infração administrativa, mais branda. Esses casos, portanto, não se enquadram como ilícito penal, mais rigoroso. No Brasil, o porte de drogas para o consumo pessoal não é considerado crime, mas sim uma infração administrativa. As penas incluem advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Vender drogas é crime. Ser traficante pode garantir anos atrás das grades. O que diferencia a posse para o consumo do tráfico de drogas são as condições em que ocorre o delito, como a quantidade de droga envolvida e as atividades exercidas no momento do crime. Como aplicar regras no condomínio que inibam o consumo de drogas? Vale lembrar que se o usuário se tornar violento, começar a furtar moradores ou o condomínio, ou se houver o comércio de drogas e levar a uma movimentação grande de pessoas, a segurança dos moradores estará em risco, o que faz da questão um problema coletivo. Neste caso, deve-se apressar para resolver o problema o quanto antes. O uso de drogas nas unidades causa muita controvérsia por se tratar de uma área privativa. Não há como fazer a fiscalização, mas se houver alguma reclamação fundamentada de vizinhos por conta de cheiro excessivo, por exemplo, o caso passa a ser uma questão da administração do condomínio. Tudo isso movimenta a gestão de segurança e deve-se agir em conjunto com a administração do condomínio. Como agir diante de uma ocorrência? Assim como em qualquer caso mais delicado, a primeira opção deve ser sempre de negociação e conversa para resolver o problema. O síndico ou o gestor da segurança, respaldado pelo síndico, deve procurar o morador em um momento propício e alertá-lo sobre as regras do local. É sempre interessante lembrá-lo de que está sujeito a multa. A orientação é que o usuário deva ser tratado como qualquer outro morador do condomínio e que a conversa possa ser uma saída mais pacífica e viável na maioria dos casos. No caso de adolescentes, é imprescindível que a família seja comunicada para agir rapidamente. Em casos mais graves, onde a conversa não surtiu efeito ou o usuário causa algum transtorno ou constrangimento aos moradores, o síndico ou gestor de segurança, amparado contratualmente pelo condomínio, deve fazer uma denúncia anônima à polícia. O fato de ser em caráter anônimo não se trata de covardia. A experiência mostrou que a gestão de segurança ou o síndico não devem se envolver pessoalmente no assunto e que, de maneira nenhuma, deve adiar a decisão de envolver a polícia em casos extremos, já que a situação pode comprometer os moradores. O que podemos fazer como prevenção contra o uso de drogas no condomínio? Intensifique a iluminação em locais próprios, a jardins ou com um fluxo menor de pessoas ou usuários.
Em sua maioria, optam por locais mais discretos. A instalação de câmeras de circuito fechado de TV, CFTV, em locais estratégicos costuma surtir um bom efeito. Deve-se ter funcionários rondistas para a segurança do condomínio. Há inclusive uma solução eficaz e mais apropriada financeiramente, que é o uso de drones de ronda. Vou falar deles depois para vocês em um outro vídeo. Além de ser impessoal, é uma solução mais barata e há uma taxa de inibição ao consumo alta. Deixe claro aos pais e moradores que atos como esses são ilegais e, portanto, dizem respeito a qualquer cidadão. Vale destacar que no condomínio eles resultam em multa e fora dele em até cadeia. Agora eu preciso de sua ajuda. Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. É muito importante. Tchau!